a vida é skate, né? Você tem que pegar o skate, fazer manobras toda hora. Mas não é skate, agora é surf, porque o terreno de baixo é móvel. Não é só a manobra que você tem que fazer em cima de um sólido. O terreno começou a se mover embaixo, porque ele tá essa profusão de coisas que a gente tem pela internet, esse mundo ruidoso, essa torre de Babel, mas ela é rica demais. Ela é rica demais, ela é diversa demais. Então aproveita a festa. Bem-vindo, bem-vinda ao Fé na Sua Fé, uma iniciativa do Instituto Galileia, do Departamento de Religião e Política da Universidade de Baylor e do Seminário Teológico da Universidade de Princeton. Fé na Sua Fé é um ciclo de conversas a respeito de religião, espiritualidade, fé, política, cidadania, democracia, Brasil e futuro do Brasil. E hoje eu converso com Denise Fraga. Obrigada, Ed, por esse convite. Alegria. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Boa noite a todas e todos. Muito obrigada. Dizer que Denise Fraga dispensa a apresentação é uma forma de mostrar o absoluto êxito da sua vida como atriz, produtora, cronista, seja no teatro, no cinema, na televisão. Denise se tornou uma das personalidades, não somente do cenário cultural brasileiro, mas da sociedade brasileira, uma das personalidades mais humanas, sensíveis, inspiradoras e necessárias. Prazer imenso conversar com você, uma alegria imensa. Tenho certeza que essa conversa vai nos levar além da imaginação. Obrigada, Ed. Tão bom ouvir isso de você. Muito obrigada. Vamos começar falando um pouco da sua história, do seu berço, sua família, sua origem familiar, sua formação religiosa, se teve alguma, se não teve. Nossa conversa começa com fé na sua fé. Sim. Eu sou do Lins de Vasconcelos, do Rio de Janeiro, um subúrbio do Rio, uma família católica, uma casa muito grande. A minha bisavó que comprou essa casa no Lins uma vez, até tem uma história já de fé nessa compra dessa casa, porque o negócio seria fechado no dia 29 de junho, dia de São Pedro, e ela prometeu que se fechasse o negócio, ela construiria uma gruta, um oratório para São Pedro. Então tinha um São Pedro enorme no final do quintal, onde todos nós sempre rezávamos lá no Natal, no Ano Novo, uma família que tinha uma fé em São Pedro muito grande, e a minha avó fazia todo junho uma festa de São Pedro para a comunidade, para a rua, na casa dela. Uma festa junina, que era famosa na rua. Então, era uma casa grande. Os filhos que casaram ali foram morando ali no Lins, em outras ruas. Então, o Lins de Vasconcelos era um pouco... É ainda, né? Eu sempre que vou para o Rio, vou lá visitar a minha família, mas é a casa de um, a casa de outro, passava, e aí a gente chamava essa casa grande ali, da minha avó, que 2 filhos ficaram sempre morando com ela ali, casados com seus filhos, né? A gente chamava ela de vó, né? Eu falei, minha avó, ela era minha bisa, mas a minha avó, como casou e foi morar mais longe, toda hora eu vou chamar ela aqui de vó, porque ela foi a figura da minha vida, porque minha mãe trabalhava como professora e eu ficava muito nessa casa, a casa da mesa amarela. Eu falo até na peça que eu fiz com o Tony, que você viu, eu falo dessa mesa, essa mesa que espichava com tábuas dentro, que ficava sempre muita gente, sempre alguém que chegava para almoçar, se tinha um prato para um, para outro. Era uma casa que tinha uma circulação de gente muito grande. Eu até conto isso na peça, porque tocava a campainha, eu achava curioso que não viam quem era e falavam, entra, né? E era aquela coisa assim, tinha o hábito da pessoa abrir o portão e entrar. E essa casa do Lins. Aí minha mãe trabalhava como professora, a gente morava numa rua paralela. Até hoje eles continuam lá, todos agora numa vila, né? Porque o Lins virou um bairro que ficou muito perigoso.
o bairro se favelizou muito e tem uma coisa do tráfico e muitas disputas de facção, né? Essa casa, que era da minha avó, foi vendida depois para um traficante, é uma loucura. Tem uma história, acho que se escuta tiro, mas aonde a minha mãe mora, não mora mais, não morava, mas essa casa da minha mãe, a nossa casa que eu morei desde os 3 anos, a casa do meu tio agora, é numa vila redonda de 80 casas e todos acabaram indo para lá. Então, eles todos continuam no Lins, eu continuo indo para o Lins. É meio que uma vida de interior no centro urbano, mas aquela coisa afetiva, família entrelaçada. A casa não existe mais, mas eu sei que você salvou a mesa. É verdade. A casa existe, está lá. Eu passo foi de carro. vendida. Ela foi vendida, mas quando a minha tia foi vender a casa, que quem sobrou lá depois, no final era o casal, a minha tia e meu tio, e a casa foi ficando muito grande para eles, e eles resolveram vender. E eu sempre falei dessa mesa amarela, porque essa mesa amarela, ela é um ícone na minha vida, porque eu sempre fui uma criança muito interessada nas histórias dos adultos, acho que eu sempre gostei de história. Minha avó falece, minha avó, minha bisa, ela tinha uma padaria do lado, e ela, desde eu pequenininha, ela falava, vai comprar pão. Eu adorava que ela deixava eu comprar pão bem pequeno, eu devia ter uns 6, 5, 6. E eu me achava muito importante que eu saía com aquele dinheirinho para comprar pão, mas a padaria era do lado. E eu sempre voltava falando alguma coisa. E ela uma vez falou para mim, eu me lembro disso, que ela falou, essa daí não pode ir na padaria, que ela sempre volta com uma história. E eu realmente, assim, esse meu amor pelas histórias, eu gostava muito de ouvir conversa de adulto. Eu me lembro que eu fingia até que eu estava dormindo. Para ouvir? Para eles falarem coisas que falariam que comigo acordada. E eu gostava muito de ficar ali entre os adultos ouvindo. E aí, nessa mesa, porque na casa da minha avó todo mundo sentava ali, ficava na copa, né, que você entrava, não ia para a sala de estar. Era nessa coisa que chamava de copa, aquela mesa grande, ali uma varandada, assim. E a gente sentava todo mundo ali. E ali comia e ficava, não saía da mesa. Essa mesa parece que tem um encanto. Então se chorava, tudo sentava para resolver coisa ali. Eu vi muitas cenas que eu me lembro nessa mesa, eu ficava embaixo da mesa, eu desenhava no tampo por baixo, tinha muitos desenhinhos que a gente desenhava com giz de costura da minha avó, que a minha avó era costureira. E aí, quando foi vender a casa, minha tia Ivone virou para mim e falou assim, Denise, você gosta tanto dessa mesa, você fala tanto da mesa, e a mesa amarela não vai dar na casa nova. Você não quer essa mesa? Opa! E eu trouxe num caminhãozinho do Rio para cá, e ela está aqui na minha casa, em Cotia. Além do São Pedro, o que mais tinha nessa casa? Tinha missa, tinha Bíblia, tinha culto, tinha terço, tinha vela? O que tinha nessa casa? A casa era em frente à paróquia São Jaime, que era que era a igreja do bairro, assim. Meu tio era assim, tesoureiro da igreja, ajudava na igreja, tem lá na igreja até hoje, salão paroquial Tio Fausto, porque ele, quando morreu, eu conto até também isso, tá vendo? Eu conto isso na peça também, porque meu tio era taxista, e ele era uma figura muito querida, queridíssima, e ele morreu de repente, ele caiu no quintal e a gente achou ele caído. E com isso, quando teve a missa o enterro dele foi uma missa de corpo presente. Foi uma missa na igreja, assim, ele ali, e foi uma coisa muito emocionante, porque ele era muito querido de todo mundo. E o padre José Roberto, que era que até pouco tempo eu soube que ele faleceu tem pouco tempo, ele é monsenhor, era monsenhor. E ele foi uma figura muito importante na nossa vida, porque ele fez uma missa de 15 anos para mim, que eu nunca vou esquecer. A gente fazia um trabalho com o orfanato, que tinha o patronato de menores, que era um orfanato que tinha no fim da rua. E a gente levava as crianças para o teatro, levava as crianças para passear, e ele sempre fazia um trabalho com a comunidade muito bonito. Acabava a missa, esse cara, esse padre maravilhoso, Zé Roberto,
a gente cantava, eu aprendi a tocar um pouco de violão ali com o grupo jovem, eu tinha o quê? 15, 14, 15, e ele chamava a gente, essa moçadona, para casa dele, quem quisesse ficar depois da missa, ficava ali num jardim que ele tinha atrás, a casa, onde era a casa dele, que tinha pato e tal, e a gente ouvia Bethânia, Chico, Caetano. Ele era um padre ligado às artes, foi uma vez para a Itália, eu me lembro que ele mandou para mim, porque eu desenhava um cartão postal dizendo como eu tinha que conhecer a Itália por causa das artes, né? Ele fez um estudo em arte sacra, uma figura muito sensível, sabia da importância da arte na vida das pessoas, promovia o teatro ali da igreja, tinha um grupo de teatro, a gente fazia a Paixão de Cristo, além de tudo, fazia as coisas. E era uma vida... Eu adorei essa época. Eu sei as músicas todas da época de Grupo Jovem. A Denise, atriz, ela nasceu ali ou não tem nada a ver, é bem depois? Eu sou uma surpresa lá em casa, né? Porque eu era muito tímida, muito mesmo. Vou falar isso hoje. Parece. Parece um tipo, né? Falar hoje, tá tímida, fala pra caramba. Não, mas eu era muito tímida e eu nunca achei que eu pudesse ser atriz. Eu não achava que uma pessoa pudesse virar atriz. Acho que você já nascia ali no meio. Minha mãe era professora, meu pai contador, minhas primas professoras de escolas públicas, uma penca de mulher professora de escola pública na minha família. Minha mãe, lá em casa tinha muito pouco livro, era a enciclopédia Conhecer, assim, na estante, uns bibelozinhos. Eu me lembro que o que foi para mim quando a minha mãe falou que ela ia entrar para o Clube do Livro. Uhum. E aí começaram a chegar livros na minha casa. E eu descobri aquele negócio, sei lá, com 14, 15. Era o Círculo do Livro, exatamente. É. E aí eu não achava possível, mas aí quando eu passei para o vestibular, eu desenhava. Eu era uma desenhista medíocre. Mas eu desenhava, eu queria ser ilustradora de livro infantil, sei lá. E aí eu fiz vestibular para comunicação visual, porque você tinha que escolher alguma coisa que fosse dar dinheiro, né, também. Ou então, dentro da Escola de Belas Artes, ou era comunicação visual, que era meio desenho de propaganda, né, que eles chamavam essa coisa que seria hoje um design gráfico, assim, ou o desenho industrial. E aí eu fiz comunicação visual, só que pelos pontos que eu fiz, eu só poderia começar a cursar em agosto. E, de repente, eu estudei a vida inteira em escola pública, eu passei para federal, mas, de repente, 6 meses, aí minha mãe falou, olha, ou você vai trabalhar, ou você vai estudar, mas aí você arranja aí uns cursos gratuitos, uns cursos baratinhos, e eu fui fazer curso de corte e costura, de um monte de coisas, de macramê, eu me lembro, e fui fazer curso. Um amigo meu virou e falou assim, vamos fazer teatro é legal. E fiz um curso de teatro com a Sura Berdichevsky e a Guida Viana. E na hora que eu subi, era muito louco, porque eu tinha vergonha de perguntar a hora para a pessoa do lado, eu era muito travada. Mas na hora que falava assim, quem quer fazer o exercício proposto, eu ia. E naquele lugar, no palco, eu descobri um lugar muito confortável, porque parecia que não era eu. Precisava responder pelos meus atos, né? Profissão maravilhosa essa nossa, né? Mata, o cara levanta, né? Tem filho, não precisa criar. Então, eu descobri um lugar qualquer de conforto. Quando eu comecei a faculdade, eu não podia mais fazer o curso, porque não dava horário, era faculdade pública e tal. E eu achei um curso nos sábados com o Cláudio Correia Castro, pedi para minha mãe se ela pagava para mim. Chorei pela última vaga, porque não tinha mais vaga nenhuma, e eu me lembro da cara da moça quando ela se apiedando
porque eu chorei de verdade, porque eu tinha gostado tanto daquele negócio, tinha que abandonar. E aí eu fiz esse curso com o Cláudio Correia Castro, que no final do curso, todo mundo fez prova para a tal da Martins Pena, que é a única escola gratuita, assim, que vem gente do Brasil inteiro. É a primeira escola gratuita. É meio que seria aqui a EAD, que é uma escola técnica, não é superior, mas é gratuita, vem gente do Brasil inteiro, mas era uma prova dificílima, era 350 inscritos para 15 vagas. E aí eu falei, o Cláudio virou para mim, o Cláudio Correia Castro, e falou, Vange, você não vai fazer a prova? Por quê? Porque todo mundo estava fazendo para Cal, para Martins Pena. Eu falei, porque isso é hobby para mim. Eu falei, me lembro que eu falei, isso não é, porque eu não mas é que eu não achava possível mesmo. Ele falou assim, não, você tem que fazer a prova. Eu falei assim, não, mas é muito difícil. Ele falou assim, ele falou uma frase que eu não esqueço, que ele falou, você é um diamante bruto que tem que ser lapidado. E aí eu fiz a prova. E eu passei, e eu falei, ih, caramba, agora eu acho que eu vou ter que fazer esse negócio. Não, mas eu fiquei feliz da vida, mas era à noite, era na Central do Brasil, ali atrás do Campo de Santana, no Rio, um lugar perigosíssimo. De 7 às 11 da noite, eu era uma menina de bairro, vestida de rosa. Eu cheguei, entrei naquela escola, assim, e foi uma coisa muito importante na minha vida, uma abertura, assim, de universo, para o mundo, para teatro, para aquelas pessoas que vieram do Brasil inteiro para tentar ser artistas, sabe? Foi lindo. Quando você realizou que você era uma atriz? Quando me chamaram para fazer o TV Pirata, nos dias de folga, eu fazia com o meu grupo. Aí a gente já está em que ano? 89. 89, TV Pirata. Porque o TV Pirata, na minha vida, também foi um negócio maluco, né? Porque era um programa do qual eu era fã. E aí perguntaram para mim, o Guel Arraes queria ver uma fita sua do Trair e Coçar. Eu falei, E aí eu tinha um vídeo do Trair e Coçar, que eu fazia, era uma peça que eu já fazia. E ele viu o vídeo da peça e me chamou para conversar. E eu olhei para ele e falei, você está me chamando para fazer o TV Pirata? Não acreditava naquilo, porque foi mesmo uma coisa... Porque ele me viu em um piloto que tinha tido na TV, mas ninguém me conhecia quando eu fui fazer o TV Pirata. Eu tinha feito um papelzinho numa novela. O teatro te fez? Enquanto você fez teatro, o teatro te fez? A minha casa é o teatro. O teatro é louco, porque hoje eu fico pensando, ainda mais agora que eu faço Eu de Você, que é essa peça que eu faço desde 2019. Eu fiz a peça com o Tony, que eu fiz porque ele viu o Eu de Você, você viu as duas, mas eu continuo fazendo o Eu de Você, viajando por aí, porque parece que eu falo, enquanto meu corpo permitir, eu vou fazer essa peça, porque tem muitos convites, porque é a experiência mais linda da minha vida no teatro. Foi o Eu de Você. E quando eu paro de fazer um pouco teatro, eu vou ficando triste. Eu vou ficando amuadinha. Eu vou dar uma murchada, sabe? Você disse certa vez que o teatro é o lugar onde a gente vai para se tornar humano. Eu acho que a gente... Tem um texto que eu falo da Simone de Beauvoir no teatro, no Eu de Você, que a gente botou até depois, né? Que ela fala que não é à toa que a dor compartilhada deixa de ser um exílio. Não é à toa que os artistas relatam experiências terríveis. Através da arte, nós universalizamos essas experiências e permitimos que o público conheça, nos seus sofrimentos individuais, o consolo da fraternidade. Eu adoro essa expressão. Consolo da fraternidade. Aí ela ainda completa. Essa é a função primordial da arte, superar a solidão que é comum a todos nós e que, no entanto, faz com que nos tornemos uns aos outros. A solidão que é comum a todos nós e que, no entanto, faz que nos estranhemos uns aos outros. É muito louco, porque eu sinto agora, principalmente, eu converso com a plateia, eu começo a peça, essas duas peças eu começo conversando com a plateia, acaba, eu ponho a roupa suada mesmo, que eu quero ir logo para o saguão, para as pessoas querem tirar foto e tal, mas eu quero mesmo conversar com elas e saber como foi a experiência. E isso virou para mim um vício. Conversar? Não, eu vejo... Ouvir histórias? Não,
me certificar da transformação e evolução pessoal através da arte. É impressionante, eu vejo acontecer. Quando eu pego uma pessoa que nunca foi ao teatro, eu quero que ela me conte como foi. E eu vejo assim, o que significa você realmente estar com as 10 ali. Eu fiz várias peças assim, mas o Eu de Você, o que só sabemos juntos, também fez desse ritual teatro, ele, como diz, ele escancarou nessas duas peças, de alguma maneira a gente escancara, né? São direções lindas do Luiz Vilas, meu companheiro de vida e arte, mas que eu acho que ele escancara como que teatro é um negócio que a gente faz, não o ator ou quem está em cima do palco, mas todo mundo. Todo mundo. Esse ritual coletivo, essa experiência coletiva que é o teatro. E que, através de uma história, desse foco comum, numa história contada, tanto que no Eu de Você eu falava, não quero fazer discurso, eu quero contar história. Não tem discurso a peça, é a própria escolha das histórias reais, que são as histórias reais que vieram de cartas, né? A escolha daquelas cartas, daquelas histórias, é que faz o discurso. Né? Então, a história ela tem um poder que supera, para mim, qualquer discurso. Aquela nossa avó que falava, mais vale um exemplo do que 1000 argumentos. Né? Uma história bem contada, aquela coisa da parábola, né? É isso. Uma coisa, a história contada, ela já diz tanto. E aí, quando a pessoa se identifica, e chora, e ri, e está junto, uma peça pode mudar a vida de uma pessoa, uma peça, um filme, um livro. Né? Eu vejo como o poder da arte. Uma pessoa que não vai ao teatro, não vai ao cinema, não lê. E uma outra pessoa que vai ao teatro, vai ao cinema, lê. As duas têm a mesma educação formal, sei lá, até o ensino médio. Você vê a diferença dessas pessoas? Tem uma humanidade que vai crescendo aqui, com quem tem contato com a arte, e uma solidão no sentido de uma não expansão de humanidade, porque não tem interação, porque não tem diálogo, porque não tem identificação, porque eu não vejo a minha dor na dor do outro, eu não recebo consolo para a minha dor, então eu fico na minha solidão e eu não vou expandindo. E sabe o que? O teatro, eu sou partidária do teatro ser ensinado nas escolas pelo menos 6 meses obrigatório, porque ele é o maior exercício de alteridade que tem. A coisa mais linda é eu fazer a leitura de textos na minha casa, e tinha gente que vinha assim com o namorado, e aí o namorado não é ator, e aí faltava papel, pessoas para ler, quando a cena tinha muita gente, fala, lê para a gente, o cara é dentista, sei lá. Aí você vê aquela pessoa que não é ator tentando percorrer o sentimento que não é seu, e você vê que ele tenta. E nessa tentativa, ele, às vezes, num dia ali, ele pode acionar dentro dele cavernas, gavetas, que ele nunca entrou em contato. Sim. E o teatro é muito revelador, por isso que a pessoa fala, eu faço teatro, ela quer ser atriz. Não, ela quer fazer teatro, porque o teatro é bom para qualquer pessoa. Quer dizer, tem gente que não gosta de se expor, dói muito, e aí não faz. Mas, para quem gostou, faça. Tem muita gente que fala, eu fazia teatro, eu tenho tanta dó que eu deixei. Eu falei, o que você faz agora? Não, eu sou advogada. Eu falei assim, põe aos sábados na sua vida, porque teatro é uma coisa que realmente é como você falou, um exercício de humanidade, sim, mas você percorre muitos universos. Posso contar uma historinha? Sim, claro. É porque você me deu uma deixa que eu não vou deixar de contar, ainda mais para você. Claro, obrigado. Uma vez, naquela época que a gente se conhecia, naquela campanha, um ano eleitoral, vamos lá para outro aí, mas aí eu nunca respondo nada na internet e acho esse tribunal, essa coisa louca que a gente está vivendo. Mas uma vez tinha lá eu tenho pouco haters, esses caras que ficam falando, né, lixo. Mas eu tenho sempre vontade de ligar para eles e falar assim, vem cá, eu queria entender o que você falou. Porque eu queria muito que esses corajosos tecladores
falassem, né? A palavra na boca, ela tem outra coisa, né? Com o interlocutor na sua frente, então nem se fala. E aí, uma vez, tinha um cara que escreveu assim: por que que todos os artistas têm que ser de esquerda? E aí eu olhei aquilo já... Aí eu falei, calma, Denise, quem botou esse ponto de exclamação foi você. Tem um ponto de interrogação aqui. Ele perguntou, é uma pergunta legítima. Por que que todos os artistas têm que ser de esquerda? Eu falei, vou responder. Aí fui lá, cliquei na bolinha, não faço isso nunca. Cliquei na bolinha, conta fechada. Aí eu falei, vou pedir para seguir. Porque eu falei comigo, eu também quero me responder essa pergunta, porque eu fiz a pergunta para mim. Por que que, pelo menos, a maioria dos artistas tem que ser de esquerda? É uma coisa para a gente pensar. Aí eu botei lá. Aí ele veio com as exclamações. Por que que você quer me seguir? Eu falei assim, é que você me fez uma pergunta legítima. Marcus, o nome dele. Com U. É que você fez uma pergunta legítima e eu queria tentar te responder. Aí eu fiz um tratadinho assim para ele. Porque é isso que eu queria te falar, que eu acho que a maioria dos artistas são de esquerda porque a gente percorre muitos universos através do nosso trabalho. A arte, a leitura, a gente lê um papel, a gente quer fazer aquele papel, a gente vai ler coisas, a gente lê cada papel que a gente faz. E os poetas, os escritores, os autores se fazem valer das adversidades humanas, né? E as adversidades humanas, muitas delas, e a maioria delas, está na vida dos oprimidos. Essa lógica opressor-oprimido que a gente insiste que ela precisa acontecer para que a roda possa girar, e eu desconfio muito dessa lógica, porque eu não acho que isso é uma Da condição, inevitabilidade de que seja assim. uma condição sine qua non, né, que precisa ter opressor e oprimidos, né? E você, vestindo a pele ali de oprimidos e de reis também, de gente não, você vai conhecendo do humano e você vai se apiedando, ficando com compaixão real por esse mundo tão injusto, por essa sociedade maluca que a gente inventou viver, né? Onde a gente se acostuma com absurdos. E você vai ficando muito indignado como pessoa, mas porque o seu ofício é ser ator. E aí você é indignado com aquela indignação dentro, aquela paixão. Quando vem a eleição, os governos de esquerda fazem mais campanha em defesa daquilo que te indigna. E aí você vai e gruda lá. Você fala, eu estou tentando aqui montar essa sua inteligência aí para entender. Quando você fala assim, o teatro, você falou várias coisas. O teatro humaniza, o teatro transforma, o teatro expande. Aí você falou que o teatro é um exercício de alteridade. Você falou que a experiência do ator, da atriz, vestir-se de uma personagem faz com que ela viva vários mundos, várias vidas, ela frequente vários universos, ela experimente em si mesma sentimentos que não são dela, mas ela descobre que são também. Isso tudo vai acontecendo, mas uma coisa que... A outra coisa que você acabou de falar aí, de outro jeito, de ter compaixão, de ter misericórdia, uma palavra sua é a empatia, a experiência de alteridade, de empatia, esse encontro com o outro, que o ofício do ator e da atriz possibilita, o outro que é, primeiro, a personagem que ele vai encarnar, digamos assim, mas o outro também com quem ele está interagindo nesse espetáculo que é coletivo, não é só o ator e a atriz e o palco, mas é a atriz e sua... Né? O encontro no saguão continua sendo experiência ainda. Né? Esse encontro com o outro, ele é imprescindível para a experiência humana. Né?
E tudo isso que nós estamos falando aqui acontece porque tem um encontro. Porque tem a experiência de alteridade. O outro me interpela, etc. Em que momento nós estamos de Brasil que esse encontro com o outro está tão difícil? E por que você acha que... Ah, você falou uma outra coisa. Tem gente que não gosta porque dói muito. Essa experiência de ir para o outro, receber o outro em si... Por que que o outro é tão assustador assim? Ou por que que o outro ameaça? Fala do outro aí, por favor. O que que é o outro? Eu de você. O que que é eu de você? Perfeito. Não, eu sou aficionada por esse assunto, né? A gente tem quanto tempo agora? Mais umas 2 horas? Vamos. Não, assim, você sabe que um dos meus mestres de teatro foi o Fauzi Arap. Grande diretor, mas mais do que tudo um grande sábio. Uma vez eu estava em cena, ele estava dirigindo a peça, e eu falava assim, não, porque não, mas é que você falou que para eu ficar aqui, porque eu. Ele falou assim, Denise, não existe Denise. Existe Denise Ed, Denise Fernanda, Denise Ivan, Denise. A gente é aqui, ó. Eu existo aqui, ó. Eu só sei quem eu sou pelo que eu reverbero em você, né? Você nasce e te jogam na floresta e você vira Mowgli, o menino lobo, né? A gente só é o que dizem que a gente é, né? A gente só é a partir do outro. E o que aconteceu com a gente, eu acho, é de que a gente teve essa coisa a tecnologia muito rapidamente catalisando, colocando a nossa vida em tal velocidade, a gente sempre atrás de uma tela. Aqui, eu acho muito louco como aqui no Brasil a gente usou isso deliberadamente, desbragadamente, parecendo um banquete. Desreguladamente, né? Eu não sei, eu viajo bastante, eu não vejo tanto. O Brasil é hoje o primeiro país em doença de ansiedade e também é o primeiro ou segundo em doenças de ansiedade, primeiro em número de celulares per capita. Um negócio maluco, né? A gente não pensou que tão cedo a gente fosse ver o que a gente está acontecendo nessa epidemia louca e, junto com ela, uma epidemia de saúde mental. Não dá para desligar uma coisa da outra. Claro. E essa coisa da tela. E eu me lembro da historinha que eu, falando sobre isso, porque isso é um negócio que me angustia há muito tempo, essa coisa da internet, dessa Torre de Babel, desse vozerio, que aí virou teve assim, esse turning point aqui no Brasil, essa coisa do ódio, que não é só no Brasil, global, né? Essa é uma coisa global, esse ódio explícito. E aí eu sinto que o que aconteceu com a gente é que, uma vez eu falando sobre isso, veio um moço, depois que acabou a conversa, assim, era um teatro, ele veio assim na beira do palco, o palco era alto, ele falou assim, ele falou assim, Denise, eu estava falando do homem e suas telas, né, como me angustiava, ele falou assim, Denise, você já reparou que isso pode ser a nossa evolução? Porque, se você for ver, a vida digital livrou a gente de uma coisa que sempre nos doeu, que é conviver. Isso é evolução. Aí ele falou assim, isso pode ser a nossa evolução. Fui para casa, falei, não fala desse assunto que eu sou animada com esse assunto. Fui para casa com aquela bigorna, né? Carregando aquilo. Falei assim, gente, talvez seja mesmo. A nossa evolução é não falar mais com ninguém sem ser por uma tela. E eu conversando depois com um amigo meu, antropólogo, ele falou assim, Denise, mas isso aí, ó, tem tempo, não tinha nem epidemia de saúde mental. Ele virou e falou assim, mas aí vem a dor no peito, né? Eu, como assim? Não, aí vem o buraco no peito. Ele falou assim, porque aí, o homem é um animal gregário. A gente sempre viveu em tribo, em bando. Nunca, não é que nem um leopardo que caça sozinho à noite, né? O homem é um bicho, o bicho homem, o bicho humano, ele é um animal o que nos salvou, inclusive, o Sapiens, né? Aquele livro do Harari que a gente lê, foi estar em sociedade, foi
falar foi... E aí a gente pega e acha que prescinde disso. E vai para trás de uma tela. E acha que tudo bem. Tem um boom de quarto e sala em São Paulo. Todo mundo tem agora... No outro dia eu vi no mercado fatias de 4 fatias de pão de forma. Eu vivo sozinho. Eu até namoro aqui. Eu não caso. E eu me basto. Inclusive, namora não é nenhuma pessoa, né? É Pode agora uma namorar. outra coisa. Só que o coitado, o que acontece com esse ser, né? Ele precisa dar afeto. Por isso esse desculpa, adoro os cães e os gatos, mas virou um boom de pet, né? Porque as pessoas têm a necessidade de cuidar. É humano isso, é do bicho, né? E aí tem a necessidade de cuidar. Aí tem um gato, uma tela, um apartamento de quarto e sala. E 4 fatias de 4 fatias de pão de forma e acho que está tudo bem. Mas aí veio o buraco no peito, porque ele está fora da sua natureza. Esse que meu amigo falou, sai da sua natureza. Aí você fala, mas eu prefiro assim. Tá bom, mas vai tomar o remedinho. Nada contra o remedinho, tem gente que precisa de remedinho. Mas o que eu sinto é que a gente tem alegria fora dali. O que eu tento... obstinadamente dizer para os meus amigos, para os meus filhos, para quem convive comigo, e agora eu consegui até fazer isso em outra escala, que eu falo que são provocações afetivas, que eu fiz uma campanha para Vivo, que a gente ofereceu para Vivo, uma ideia nossa, que eu tinha muita vontade de ir para a rua. A vida com vida. A vida com vida, que era isso, você consegue olhar no meu olho por 1 minuto, você consegue me dar um abraço 1 minuto, a gente vai fazer uma nova temporada. Mas foi uma felicidade, a Vivo ter topou fazer uma campanha de uma ideia que a gente tinha tido, assim, e que é essa coisa de você acordar o outro, né? Ainda tem um negócio muito legal nesse troço. Ainda é legal viver, gente. Ainda tem um fascínio aqui, né? E eu sou... Aí o outro. Eu preciso do outro. Isso. É difícil, está cada vez mais difícil. Mas eu preciso, e eu sinto que se a gente não fizer urgentemente desse exercício assim... Desculpa, Ed, eu não entendi o que você falou, que minha cabeça voou aqui, porque está difícil ouvir alguém, porque a nossa cabeça está... Não, mas isso que você está falando, tudo a ver. O Vida com Vida, por exemplo, eu fiquei me colocando naquelas situações. Eu falei assim, nossa, ainda bem que a Denise não me encontrou no meio da rua para ficar olhando para ela 1 minuto assim. 1 minuto. Tomar consciência do outro, interagir com o outro, né? O que é dito no silêncio e no olhar que as palavras não dizem, às vezes até a palavra diminui aquilo que está sendo dito, né? Eu falei, as palavras nos traem muito. Esse encontro aí, você falando, bom, desde o começo da sua fala, eu acho que arte e religião tem tudo a ver. Eu só lamento que exista um movimento religioso que demoniza, sataniza a arte, né, e separa o profano e o sagrado, porque eu acho que arte tem tudo a ver, porque tudo que você falou, empatia, compaixão, misericórdia, transformação, humanidade, expansão, isso é espiritualidade, né? Tem uma forma de viver a espiritualidade religiosa, outra dentro da arte, mas essa coisa do outro tem uma coisa muito bonita para te falar. Quando a Bíblia fala que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, na tradição cristã, Deus é 3. Pai, Filho e Espírito. Então, Deus é uma relação entre iguais. Né? Se o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus é uma relação entre iguais, é constitutivo do ser humano ser uma relação entre iguais. Ser humano é ser plural. Não é possível ser humano sozinho. Não é possível ser humano com eu interagindo com o meu algoritmo. Isso não é ser humano. Isso é uma outra coisa, é um outro espécime que a evolução aí desse seu espectador, ou seja lá como for, a evolução vai levar para uma outra coisa, que não é ser humano. Ser humano tem que ser construído na relação. E o que acontece é que é perfeito você falou, porque, na verdade, essa fuga da própria natureza, né, ela cria
uma, um, um ruído que a pessoa não entende direito o que é. Porque, vamos combinar, é mais prático, né? Dói mesmo conviver. O cara pode achar que... Por que eu vou ligar se eu posso, né? Foi assim que... Agora a gente está assim, né? A gente fala... Por que a gente usa áudio? Caramba, liga, me mandou um áudio de 4 minutos, por que não me ligou? Porque ninguém está disposto, já que eu posso... Aqui eu falo, não, ninguém quer réplica, ninguém quer ser interrompido, Ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir. E aí a pessoa acelera aquele negócio, é muito maluco, né? Eu acho muito louco a pessoa acelerar o áudio. Isso, gente. E eu acho muito louco acelerar áudio, porque se a pessoa fala assim... no áudio, eu gosto muito dos áudios, porque a pessoa no áudio, ela ainda faz... Você ainda vê uma pessoa em dúvida. Eu acho que o áudio ainda é um reduto de humanidade na comunicação digital, porque você vê uma pessoa assim, procurando uma palavra que quer falar... Dá para pegar a entonação. E você vê uma pessoa fazendo assim, ó. É óbvio que se é, não é, né? Mas se você fala a pessoa já está entendendo que não é. Se essa pessoa acelera o vira e é. Então, na verdade, é uma cilada. A gente se meteu numa cilada, eu acho, muito grande. Você começou a pergunta falando do lugar do outro, da situação que a gente está no Brasil. Eu acho que urgentemente a gente... Não é que precisa, porque eu acho que a gente precisa falar de felicidade, sabe? Nossa, eu ia falar uma outra coisa agora. Antes de você falar de felicidade, deixa eu falar outra coisa. Que eu vou falar de felicidade. Felicidade. A gente esquece. Então, desculpa te interromper, mas justamente, olha, eu vou te interromper, porque essa dificuldade do convívio com o outro explodiu agora para mim, aqui agora, enquanto você está falando. Ai, que bom. Feminicídio. Oh. Nossa, não quero te ouvir, não quero que você me interrompa, não quero que você mude minha agenda, não quero que você me contrarie, não quero que você me desafie, eu não quero eu não quero me sentir diminuído na sua presença, então eu te mato logo. Isso aí é uma coisa muito maluca que está acontecendo com a gente. Tá bom, depois eu falo de felicidade, então, tá? Porque eu acho que está acontecendo uma coisa terrível, que é isso, assim, Eu gostaria de falar para esses caras que estão achando chato esse falatório das mulheres, né? Que estão achando que... né, assim, esse esquema patriarcal... Né? Eu falo até, eu entendo os machos, não, esses caras que achavam que estava tudo bem, também não é assim, que tá chato essa mulherada só falando, mas entenda que tem um negócio acontecendo e que se você não pegar essa onda, você não entende que uma coisinha que você fale que possa falar, não foi machismo isso, para, também não tá. Não, entenda que começa aí, e a gente está começando a entender que começa aí, né? E faça-se valer, a gente precisa urgentemente de homens feministas, Ed, de homens feministas, não ser machista. É gente que consiga virar para o seu parça na mesa e falar assim, deixa eu falar uma coisa para você, esse negocinho que você fez de comentário bobo, é aí que começa a morte de uma mulher. E é exatamente. Aconteceu um negócio comigo agora, há pouco tempo, que eu fiquei muito chocada. Eu fiz um filme, Livros Restantes, que é lindo, está agora até no Prime Video. E tem uma cena que a personagem ela devolve livros com dedicatórias para as pessoas antes de ir embora. E ela devolve para um ex-namorado, um namorado de adolescência, assim. E que aparentemente foi a primeira experiência dela ali. Você vai vendo a cena, eles vão falando. E ela marcou com o cara, e o cara acha que ela marcou para fazer um revival, assim.
E ela começa a ficar ofendida com aquilo, que não era isso que ela queria. Inclusive, eu achei que a Vera, sua mulher, vinha, ela fala para ele. E aquele cara vai falando e ela vai ficando meio incomodada e tal. Ela paga a conta, ele quer pagar, ela não deixa, sai do restaurante e tal. E ela sai do restaurante super incomodada com aquele homem, só que quando ela sai, ela volta. E ela fala, deixa eu falar uma coisa para você. Você não foi o meu primeiro homem. Você não foi a minha primeira experiência. E olha que bonitinho. Você nem notou. E vai embora. O cinema faz... né? Um cara, amigo meu, vira para mim e fala assim, mas eu acho o filme meio machista, né? Meio... Até tem um meio feminista, um feminismo agressivo. O agressivo, o filme é tão doce, tão sereno. Por que agressivo? Aquela hora que ela fala para ele assim, você não foi meu primeiro homem, tá vendo? Você nem notou. Nenhum homem gosta de ouvir isso, né, Vinícius? Aí me caiu uma ficha assim, né, de que esse meu amigo de brinco, tatuado, homem legal, de esquerda, ele não saca que eu nunca me vangloriei de foi a primeira experiência comigo, que o cara ter tirado a virgindade de uma mulher, fincar uma bandeira e tomar uma posse, o tanto de posse que tem nisso, e é nessa posse que reside o feminicídio. É nessa posse que está essa ascendência masculina. E as pessoas mais legais, mais choptura, mais bacanas, são capazes de cair nessa cilada. Portanto, eu acho que esses meninos, esses nossos parças, assim, né? Tem um bom de homem legal, homem sensível. Aí quando a gente fala, mas peraí, também tá chato. Eu falei assim, não, ouve. Tá chato, sim, tá chato. Mas ouve mais um pouquinho, porque é que você acha que é isso, mas é isso, mais um negocinho aqui, ó. Outro dia, eu ouvi da minha sobrinha, desculpa, você estava falando que eu estou te interrompendo, mas é que me interromperam por 31 anos. Né? A gente não se vê isso, né? É muito... E eu fico pensando que essa hora a gente precisa de muito cuidado, porque eu sinto também que os discursos muito bélicos, até das minhas amigas feministas, né? Às vezes a gente erra, fica bélico, mas é que... Ou é uma fala de dentro de um ressentimento, que é compreensível, porque você me interrompeu 31 anos. É compreensível, né? Mas eu sinto que a comunicação, ela exige. Se a gente quer comunicar, a gente precisa ser esperto. Para comunicar, né? Eu sinto que eu sempre tenho uma imagem comigo assim, água no meio das pedras, né? Aquela cachoeira assim que a água vai, né? Eu sempre falo, Denise, não esqueça de ser água no meio das pedras, porque as pedras estão aí e a água ela vai dando uma moldada ali. O que eu sinto que a gente precisa fazer é que a gente precisa abrir lá a comporta lá e essa torrente ela tem que jorrar mais, entendeu? Não dá para ficar mais... minha avó fazia aguinha no meio das pedras, entendeu? Minha avó ficava ali. Minha sogra fala, quem manda... o homem é que manda na casa, mas é a mulher, o pescoço do homem, que vira a cabeça para... Né? Aquela coisa das nossas antigas avós que falam, você com jeitinho vai. Né? Eu acho que a gente mudou. Eu acho que agora é preciso saber ouvir. Eu não tenho mais que enganar. É preciso ter a paciência, os homens... Tá chato mesmo, galera, eu sei. Tá chato, né, pros meninos. Mas eu acho que abre os ouvidos e pega a causa para si. Veste essa camisa, porque aí vai ficar divertido para você. Porque se tem coisa divertida no caos, eu acho, é esse desafio de dedar os absurdos naturais, né? O que nós naturalizamos como absurdo. Você deda, se você dedar com humor, com teu amigo, fala assim, deixa eu falar, você está falando isso só porque... Né? Eu acho que a vida tem uma coisa muito divertida que é ficar observando como é que a gente virou isso.
Eu tenho vontade de perguntar para a plateia assim, gente, que loucura, né? Que ponto a gente chegou? Como a gente chegou nesse negócio? Deu ruim. Deu ruim. Mas eu acho que a gente ainda tem saída. Que eu acho, e a saída eu acho que está nisso, entendeu? Nessa escuta, né? E no olho de 1 minuto. Mais de 1 minuto. Pode nem Vamos para a ser. felicidade? Então, Dá eu já tempo estava ainda? quase, olha só, eu já estava quase falando da felicidade, porque eu acho que tem um negócio divertido nesse caos, que é Sim. isso. E eu falo que a gente tem que falar de felicidade, porque se você ficar falando pro seu amigo assim, você precisa fazer isso para os caras, você não pode dizer isso, você não pode, coitado, ele já tem que baixar o colesterol, fazer pilates, né? Faz tanta coisa que tem que fazer, né? Tem que, né? A gente tá cheio de tem que. E a vida tá chata. Aí vem alguém e fala, né? Não, mas eu acho que, mais do que isso, a gente tem que pegar esse meu amigo, né, que falou aquele negócio, e falar assim, deixa eu te falar uma coisa, olha só o que você falou. E trazer ele para essa... Ficou bravo? Não fica bravo, não. Vem para cá. Ó, quando você vir um amigo seu falando assim, fala o que eu estou te falando. Propaga essa ideia. O que mais a gente precisa é de... E aí, o que acontece é que vai virando um negócio da gente, dessa escuta de todo mundo. E eu vou te falar, é divertido. A gente está vivendo um caos, mas a gente está vivendo uma riqueza. O caos é rico. O que aconteceu com a rede? Me corta, tá? Que entrou nesse assunto aí, a pessoa... Vai. Não, mas sabe o que acontece? É muito rico, Ed, o que está acontecendo. Vozes que nunca foram ouvidas passaram a ser ouvidas. Esse é o grande legado da rede social. A gente nunca teve um movimento feminista tão vigoroso, um movimento antirracista. As empresas estão vexadas de não ter em seu corpo pessoas negras. Olha o que aconteceu na televisão, né, na publicidade. Mas você tem que fazer o quê? Você que está achando caótico demais. Pega seu filho, o que eu falo do teste do pescoço. Pega você branca, seu filho branco. Filho, vamos fazer o teste do pescoço. Vira. Conta quantas pessoas negras tem aqui. Por que nós vivemos num país de maioria de negros e pardos e eles não estão nos lugares que a gente frequenta? E conta a história para o seu filho, a história que lhe foi roubada, que te foi roubada na escola. Porque nos roubaram essa história. Não, ninguém me falou que a Alzira, que trabalhava na minha casa, que morava com a gente, com as suas 2 filhas, mas dormia no quartinho do fundo, mas não comia com a gente. E a gente falava, ela é da família. Não, ela é um resquício da senzala que estava na minha casa e que a gente era aquela escravidão. E a escravidão no Brasil foi um dos maiores crimes da história da humanidade. Esse país que foi fundado na opressão, no espólio, no tira. Né? Então, vamos contar essa história para que a gente possa se entender e a gente fazer o nosso filho realmente ir além, né? E tentar entender. Eu acho que a gente está mudando, a gente está mudando. Eu vejo o público na porta do teatro, a gente está mudando. Outro dia eu fiquei pensando se o que os conservadores, os reacionários, eles chamam de caos e bagunça, que nós estamos colocando a perder a sociedade, não é justamente o que nós chamamos da nossa utopia. Porque para eles o mundo estava em ordem. O negro na senzala, o branco na casa grande, o homem acima da mulher e fincou a sua estaca de posse, né? O rico mais que o pobre, estava estruturado. Né? O homossexual, o gay, invisibilizado e demonizado, lá num canto, dentro do armário, estava em ordem, mas era uma ordem opressiva, violenta, desrespeitosa da dignidade de todas as pessoas oprimidas por essa ordem, e, de repente,
todo mundo que estava oprimido e que foi silenciado, interrompido por 31 anos, resolveu não se deixar mais interromper. Que é o melhor legado da rede social. Resolveu falar, resolveu... Tudo está escancarado. E aí eles dizem, olha que bagunça está a sociedade. Não, agora que ela está começando a ganhar uma vida mais decente do que a vida que deram para nós. Aproveita a riqueza. Eu tenho vontade de falar, titio, aproveita a riqueza. Não é? Eu tenho uma tese, a tese da gaveta de meia. Posso falar? Não me dá corda, Ed. Que eu... Conta. O cara ganha de Natal, o cara tem aquela gaveta arrumada de meias marrons, cinzas, pretas e brancas. Branca não, aquelas meias todas arrumadas. Aí um dia a filha dele dá para ele uma meia vermelha de Natal. Ele olha, obrigado, filho, nunca vai usar aquela meia vermelha. Ele pega, abre uma gaveta lá do final e põe aquela meia vermelha lá. E continua com as suas meias cinzas, pretas e brancas. Aí vem o outro e dá uma meia de listrinha para ele. Aí ele fala, obrigada. Ele joga lá naquela gaveta e fecha a gaveta. Ele ganha uma de bolinha, vai e fecha lá dentro. Continua usando lá dele marrom, cinza. Mas ele sabe que está naquela gaveta. Ele viu. Não dá para negar o que viu. Sabe que existe. Mas ele consegue fechar a gaveta. Uma hora, ele já ganhou 200 meias estampadas, trajole piu-piu, imagina. E ele vai deixando tudo lá, a gaveta não fecha mais. E a gaveta não fecha mais. E os filhos dele veem todas aquelas meias e querem usar aquelas meias maravilhosas, coloridas. E ele não sabe o que fazer quando vê o filho andando pela sala com a meia de bolinha. Mas ele não tem mais como conter, não dá mais para conter, titio, tá visto, então surfa. Antes eu falava para minha mãe, eu falava assim, a vida é skate, né? Você tem que pegar o skate, fazer manobras toda hora. Mas não é skate, agora é surf, porque o terreno de baixo é móvel. Não é só a manobra que você tem que fazer em cima de um sólido. O terreno começou a se mover embaixo. Porque ele está... Essa profusão de coisas que a gente tem pela internet, esse mundo ruidoso, essa torre de Babel, mas ela é rica demais. Ela é rica demais, ela é diversa demais. Então aproveita a festa. Né? Não sei, é rico. O caos que está aí é generativo e está aberto, é rico e tem um futuro aí. O que você enxerga para esse futuro? Ou qual a sua esperança para ele? Para o Brasil, vamos localizar. Porque... Então, vamos falar de felicidade. Vamos falar de meia de dinossauro. Eu não esperava o que aconteceu. Acho que a gente não esperava, ninguém esperava. Né? As pessoas que têm ideias mais progressistas. A gente não acreditava que seria possível, inclusive. Eu não esperava, eu não consigo pensar que... Eu tenho amigos, inclusive, que acham que tem pessoas que merecem morrer, que a polícia tem que que meter bala mesmo, que falam umas frases que me doem na alma, né? Mas eu acho que, assim, tem muita gente fazendo coisa muito interessante. Eu, quando eu vejo, assim, quando eu me debruço sobre... Né, no outro dia eu estive com a Nina da Hora. Sabe a Nina da Hora? Conheço a Nina da Hora. Nina da Hora é uma mulher periférica, maravilhosa, matemática, né? Incrível. Ela é matemática da Unicamp, ela tem 30 e poucos anos, sei lá, 30 anos, e ela é uma gênia, e ela mexe nos algoritmos, e ela quer subverter esse algoritmo que foi feito no Vale do Silício. Né? O Face lá, o Face ID, não reconhece rostos negros com facilidade, não reconhece rostos indígenas com facilidade. Você fala, esse padrão foi feito por homens. Em menor escala, eu tenho uma piadinha para fazer agora, que é assim, por que as mulheres sentem tanto frio nos lugares? Porque, geralmente, quem põe a temperatura de um ar-condicionado no lugar público é um homem. E a gente sente mais frio. Quem determina esse algoritmo
um cara de poder, isso serve ao poder, né? E a gente quer, a Nina quer subverter esse negócio, ela é incrível, e ela está premiadíssima, ela faz muitas coisas, e você vai vendo muitas pesquisas, e dá para mexer. A gente tem evoluções, né? Em tudo isso, eu vejo, né? Antes eu via os rapazes chegando na porta do teatro separados, depois eu olhava do palco, eles pegando a mãozinha. A coisa mais linda do mundo é você ver. Meu filho não pergunta para mim, ele é homem ou mulher, né? Que eu perguntava para minha mãe quando eu via um casal gay, ou via um moço. Isso já melhorou tanto. As novelas fizeram um grande serviço anti-homofobia, porque, né, com suas causas todas ali retratadas. Mas eu não esperava que eu fosse ver pessoas perto de mim com esse discurso conservador. Está lá com a gaveta de meia fechada. Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer com essa pessoa? O seu filho gay vai sair de casa. Eu sempre falo isso. E o amor, ele não tem lado, bandeira, nada. Você ama esse menino. Essa história de que o seu filho gay você não quer mais ver, mas isso vai te doer o resto da sua vida. Você não esquece aquele menino. Se esse pai não... Né? Eu fico pensando, essa igreja que não suporta as pessoas gays e os gêneros todos. Gente, isso existe desde que o mundo é mundo. Que bom que a gente agora está falando. Realmente, é preciso amar. E amar, para mim, hoje, que eu falo, vem na internet, se tiver amor, o amor salva, o amor, o negócio da bandeira que eu falo até na peça, né? Que era amor, ordem e progresso, tiraram o amor da bandeira. Eu nem acho que foi por mal mesmo, eu acho que eles falaram, não, amor todo mundo tem, amor é básico, amor é uma coisa humana. Não, a gente está tentando entender. Então, quando você fala amor hoje, você precisa explicar. O que é amor? Fiquei pensando no outro dia sobre isso. Amar, para mim, é insistir, Edson. Insistir, fazer de novo. Ter a coragem de falar assim, desculpa, eu não ouvi o que o senhor ouviu. Por que você está falando isso? A pessoa, por que você está falando isso? Já vira uma briga, né? Você fala, não, eu estou perguntando de verdade. Por que você está falando isso? E assim, de verdade, porque eu quero entender. Não, conseguir conversar, né? Sei lá. Sabe que o Humberto Maturana, eu gosto muito dele, ele fala que amar é aceitar o outro como legítimo outro. Que é o que a gente estava falando da alteridade lá. Eu amo, mas o meu igual, eu amo parecido comigo. É como uma vida de algoritmo, né? Eu amo o meu algoritmo, eu amo o meu espelho, né? Eu amo, mas não... Se não tem outro mesmo, não tem amor. E isso talvez seja o nosso exercício mais difícil hoje. Você tem esperança no futuro? Tem democracia? Você acredita em democracia ainda? Eu acho que aconteceu uma coisa... Eu acredito. Bom, certo. Claro. Não, sabia. Eu acredito. Era uma pergunta, eu acredito. Não, e eu acredito porque eu acho que se a coisa que aconteceu com a gente também é que a gente se politizou muito. E eu acho que nós estamos dispostos a lutar pelo que a gente acredita. Né? Eu espero não ter que lutar realmente. Mas o que eu sinto é que eu sou uma pessoa de esquerda declaradamente. Tem muitos bolsonaristas que vão ver minha peça que não querem que eu morra. Não querem que eu seja presa, que eu vá embora. Eu falo isso para os meus filhos às vezes falam assim, você está falando muito. Fica quieto. Porque eles não sabem o que vai acontecer, mas eu acho mesmo, não querem que eu morra. Não vão me matar. Eu sou legal, eu faço coisas legais. E eu conto histórias, né? Eu tenho uma esperança de que a gente... Claro, as pessoas conservadoras vão ficar aí, mas eu tenho uma esperança de que a gente vai vencer... Eu acho meio ridículo e fico meio emocionada também. O amor vai vencer. Porque, na verdade, quando a gente fala do filho, né?
Eu tenho sempre vontade de ligar para os filhos, porque eu fico vendo esses caras que fazem esses negócios que a gente... Aquela PEC da blindagem, né? Que me deixou muito indignada, né? E eu tinha vontade de que os filhos daqueles caras, de falar, deixa eu te falar, hoje, quando seu pai chegar, não sei se vocês jantam juntos ainda, mas no domingo, no churrasco lá, finca o olho nele. Um olhar decepcionado de um filho. Eu ainda confio nesse tipo de arma. Um olhar decepcionado de um filho. Uma mulher que te abandona porque você esticou muito a corda da picaretagem. Porque as pessoas ainda sentem algo. Tem um mínimo ali de afeto que quer se preservar, né? Esse homem sozinho, né? Esse homem sozinho, ele não quer ficar sozinho. Ele vai perceber, sei lá, o dinheiro comprando tudo, né? Mas ele percebe se ele está comprando. Quando faz entre os dedos os amores, né? Aí dói. Então aí eu dói. tenho esperança ainda no que nos é, do que é humano mesmo. Eu tenho. Eu acho que tem um lugar, tem um núcleo macio nas pessoas, mesmo em pessoas que são conservadoras, às vezes, né? Lá em Porto Alegre, uma moça, depois da peça com o Tony, uma moça que parecia bem, assim, conservadora, foi ver uma peça com o Tony Ramos, Denise Fraga, né? E aí teve um debate, depois ela ficou e ela levantou e falou assim, eu vim ver uma peça, eu não sei o que eu vi, mas eu queria entender o que é isso que vocês fizeram que me tocou tanto. Né? Porque o teatro flecha, a arte flecha, né? Você vê o cara chorando no cinema, né? Aquele tiozinho, a coisa mais linda do Eu de Você para mim, da peça com o Tony também, mas o Eu de Você me dá isso toda hora. É você ver na plateia, assim, claro, com o meu preconceito visual, né? O layout de uma pessoa de esquerda e um layout de uma pessoa de direita, né? Aquelas pessoas ali sentadas lado a lado. E você vê elas chorando juntas. Porque a gente falava isso quando a gente fez a peça, né? Do que ninguém escapa? Um irmão ingrato. Um aluno que deixou uma professora louca e ela encontra com ele tempos depois. E ela quase bateu nele com uma vassoura e ela encontra com ele. Tempo depois, ele era um menininho desse tamanho. Né? Uma mãe com Alzheimer. Né? Um irmão que você perdeu e nunca mais viu. Vocês se discutiram um dia e aí você lembra de todas as vezes você jogando pique-bandeira e você não lembra direito o que vocês falaram na discussão. Então, no fundo, olha, nós chegamos, eu tinha deixado para o final, mas nós chegamos. No fundo, você acredita na alma boa, né? Eu deixei para o final te perguntar sobre a alma boa de Setsuko. É um texto incrível, né, do Brecht. Brecht. E tudo mudou na minha vida por causa desse texto, porque quando eu li esse texto, eu precisava fazer essa peça, não era o que eu queria, eu precisava dizer aquele negócio. Que é uma mulher que ela não consegue dizer não, ela é muito boa com todo mundo, legal com todo mundo, ela tem uma lojinha, aí ela dá comida para deixa o cara dormir nos fundos da loja, e não consegue ver o negócio dela prosperar, porque ela é boa com todo mundo. Aí ela fecha a loja, sai um dia, se veste de homem, volta dizendo ser o primo da senhorita Shintei, que é ela mesma, e com essa figura masculina, ele que vai tomar conta do negócio agora. E aí, com essa figura masculina, ela consegue impor limites, ser até cruel. E o negócio começa a andar. Só que é o Brecht, né? Tem gente que acredita nessa lógica, inacreditavelmente, que precisa ser duro, senão a coisa não anda. Eu acho que, de vez em quando, você precisa ser duro mesmo, mas como alternativa à sua gentileza, que foi abusada. E não como primeira lei, com medo de que, se for gentil, vai ser abusado. Eu acho que dura como resistência ao sufocamento da gentileza, mas não como estratégia de relação. Exatamente, porque eu sinto que as pessoas... Na verdade, a gente tem muito medo do outro. Medo. Vou contar mais uma historinha, tá? Pequena. Sim. Você edita aí.
uma historinha pequena. Uma moça foi ver a peça, O Eu de Você. Eu estou ali conversando com a plateia. Essa moça tem muito dinheiro. Eu gosto de dizer que ela tem muito dinheiro. É um milionária, assim, porque eu acho que os milionários têm muito medo, né? Assim, é difícil mesmo. Agora eu estou com vontade de criar uma campanha. Faça um milionário feliz. Porque se a gente faz tudo isso por dinheiro e tem milionário infeliz tomando tarja preta direto, qual o sentido disso tudo? Mas, enfim, eu tô brincando, mas é que eu acho mesmo que... Não, não é brincadeira, não. Não, tem um fundo de verdade, porque Sim. eu acho que assim a gente se descolou nessa ideia da lógica da prosperidade para a felicidade. Inclusive, eu acho uma coisa que eu acho que a coisa da igreja e certas religiões colocarem a prosperidade como o que vai ser alcançado é um tiro no pé. Porque a gente já faz muita coisa por dinheiro, todo mundo se vende por dinheiro. Você colocar o Deus no meio disso... Agora você faz até religião por dinheiro. Você colocar Deus para essa lógica que já está se mostrando falida já há muito tempo nessa sociedade doente que a gente inventou, mas enfim, a moça milionária foi ver a peça e nós fomos jantar depois com ela. E ela vira para mim e falou assim: Denise, você fica ali conversando com as pessoas no início da peça, você não tem medo? Você tem uma peça para fazer, você não tem medo que aconteça alguma coisa, um imprevisto? Você não tem... Aí ela me deu a frase. Ela escreveu: você não tem medo do outro? Pronto. Ela me deu a frase dela. Que incrível. Você não tem medo do outro? E eu me lembro que eu olhei assim, fichas caíram assim, eu olhei para ela e falei assim: sabe que cada vez menos? Porque é um treino também. Claro que às vezes eu tenho, mas esse medo do outro, ele nos adoece. E às vezes era só conseguir chegar. É só falar: deixa eu te falar uma coisa, né? Tem jeitos de chegar. Claro que está todo mundo muito com pavio curto, tudo espinhoso, mas tem jeito de chegar. Eu confio ainda nisso. E eu exercito isso. E ao exercitar isso com a plateia, né, com as minhas pessoas, meus amigos, eu tento exercitar isso. Não sou legal, não sou uma boa nada. Eu sou, assim, é que eu acho legal viver. Eu gosto de viver pra caramba, eu gosto de gente. Gente é muito legal, tem que ter um pouquinho de paciência, porque começa a falar e às vezes fica aquele papinho. Aí você tem que... A gente está numa escola de paciência, né? Quando a pessoa, imagina, a pessoa começa a te contar uma história, começa... Segunda-feira eu fui lá... Foi segunda? Não. Não, foi terça. Não, foi segunda. Tem que acelerar! Não dá para acelerar a gente, né? Mas, gente, ainda é legal, porque você fica ali um tempinho e se você puxa um fio... Fala assim: mas vem cá, mas como que você parou aqui, Ed? Te pergunto, né? Como é que você chegou aqui? Né? A gente faz aquelas perguntas, né? Você só tem a Fernanda de filhos, né? Mas essas perguntas, qual foi a maior emoção da sua vida? Todo mundo tem essa resposta. Qual a memória mais antiga que você tem de você, pequeno? E daí começa. Me fala da casa da sua infância. Se você pergunta isso numa mesa, no jantar, a pessoa fala assim: ai, a Denise com essas perguntas estranhas. Mas isso dá um caldo danado. A gente ainda é capaz. Eu sou otimista também. Mas é que eu gosto de viver. Eu gosto de gente, eu gosto de conversar. Dá para ver, né? E a fé? Tem fé em alguma coisa, em alguém, no quê? Qual é a sua fé? Qual o nome dela, né? Eu acho que tem um pessoal lá em cima que gosta de mim. Minha mãe agora está lá com eles. Eu acho que eu tenho mentores espirituais, minha avó, né? Eu sou meio espiritualista, né? Porque a minha família era essa família toda católica que ia à igreja todo domingo, a gente ia à missa todo domingo, às vezes no meio da semana também.
mas ia à missa todo domingo, mas chegava na terça lá, minha avó falava assim, descobri uma mulher na penha. Então todo mundo ia tomar passe lá com a espírita, era aquela coisa bem sincrética, Rio de Janeiro, muito clara, subúrbio carioca, né? Que tem a mãe de santo que vai te dar um passe ali, aquela moça que atende. E a minha família tem uma parte da minha família, eu, inclusive minha mãe, que tem um lado mais chegado na Umbanda, não frequento, gostaria até, acho bonito o ritual, mas eu tenho sempre, eles gostam muito de mim. Sejam quem eles forem, tem os que eu sei, mas eles gostam de mim, né? Jesus gosta de mim. Todos gostam de mim, porque, caramba, olha a minha vida, né? Eles gostam muito de mim. Você é uma abençoada. Mas eu sou abençoada, eu me sinto abençoada. E de estar aqui também. E foi uma alegria imensa falar com você. Sabe o que eu vou registrar? Você não tem medo do outro. Sabe o que a Bíblia diz? Que o amor lança fora o medo. O amor lança fora o medo. O medo, é verdade. Vamos juntos para um Brasil com muito amor e sem medo. E a gente tem que ir falando por aí, pequenininho, né? Fazer isso tão lindo que você faz. Parabéns. Obrigado. Parabéns por estar aqui promovendo essas conversas. Parabéns a toda a equipe, a você, Fernanda, todo mundo, porque é tão bonito a tua trajetória. A sua trajetória é linda, Ed. As pessoas precisam te ouvir. Eu sempre falo de você. Por que isso? Porque a gente precisa derrubar essas fronteiras. Estamos todos querendo a mesma coisa. Um mundo melhor, mais justo, mais amoroso, né? Isso. Mais amoroso. Mais amoroso. Sem medo do outro. É isso mesmo. Muito amor. Um beijo para você. Muito obrigada, querida. Por essa generosidade. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada mesmo. Prazer imenso estar aqui. Obrigada, gente. Obrigado.